Seja bem-vindo a mais um vídeo do Intercâmbio A2. Eu sou o Armando E eu sou a Luciane. e vamos continuar contando um pouquinho da nossa experiência aqui na Irlanda. Nessa primeira noite que o Armando passou na UTI, ele ficou, como eu falei, no quarto coletivo com outros pacientes. E eles estavam esperando também que o quarto de isolamento da UTI fosse vago, porque o Armando ia ser transferido para lá, né? E enquanto eu tava com o Armando já tava sedado, ele já não tava respondendo, mas eu fiquei um bom tempo com ele sentado ali do lado do leito dele, né, da cama dele. E aí entrou uma pessoa, né, e eu via que ficava passando pelos pacientes, e aí era um membro da Pastoral Care, que em português é tipo pastoral da saúde, né, são pessoas religiosas, que vão visitar pacientes, e aqui no hospital que o Armando tava, eles eram muito ativos, né? Não só da religião católica, né? Eles tinham católicos de várias outras religiões, né? E nesse caso era uma pessoa da igreja católica, e aí ele veio perguntar pra mim se, né, perguntar do Armando, conversar comigo, né? Saber o que estava acontecendo. Daí ele perguntou se a gente aceitava que o Armando recebesse a blessing, né, que no Brasil é a unção dos enfermos, né, que é quando a pessoa tá doente, e ele falou que o padre passaria nos próximos dias pra dar a blessing, né, e ali eu fiquei não, né, eu pensei, se o Armando pode receber qualquer tipo de bênção, né, que vai ser muito bem-vinda, ainda mais naquele momento que eu de certeza que a gente não sabia o que ia acontecer. E o Armando recebeu, não lembro se você lembra do padre, não, né? Nesse momento, não. É, Eu lembro de outros momentos que ele apareceu, mas nesse momento... o padre veio, né, dar a bênção pra ele, foi muito importante, né? Pra mim, né, que sou católica, e eu acho que foi fundamental, assim, para a recuperação dele. E o Armando, na verdade, ficou 3 dias, né, entubado, e a maior parte do tempo sedado, porque é muito difícil a pessoa ficar entubada consciente, né? A pessoa fica naquela coisa, deve ser muito incômodo. Eu não sei, nunca fui entubada, mas deve ser uma sensação muito ruim. Pouco que eu me lembro é ruim, sim. É muito ruim, então o Armando ficou sedado por 3 dias, entubado por 3 dias. Como ele estava com essa infecção quase que generalizada, e tomando, além dos medicamentos que ele estava tomando para a infecção, ele continuou tomando a quimioterapia. Eles não puderam parar o processo, né, o protocolo da quimioterapia. Então, ele ficou com os rins muito sobrecarregados, ele teve que fazer hemodiálise. Acho que ficou uns 4, 5 dias fazendo hemodiálise, e o Armando ficou muito inchado. Ficou com uma cara super grandona, assim, porque quem tem, né, o problema nos rins fica. E quando ele... Eu não lembro se quando a minha mãe chegou você ainda estava entubado. Eu acho que... Eu não lembro. Acho que não. Acho que não, porque eu acho que eu conversei com ela. Porque ela ficou... Não, eu acho que quando ela chegou, você já não estava mais entubado. Mas o Armando já estava nesse quarto de isolamento, que na verdade era um quarto que não tinha parede, era vidro, né, em volta. A gente falava que até parecia um aquário, né? Então, quando minha mãe chegou, graças a Deus, ele já não estava entubado, ele já tinha reduzido bastante a sedação, mas o Armando estava bem, assim, grog de remédio, tava bem engraçado. A gente dá risada hoje, mas o Armando ficou muito engraçado. A gente também dava risada naquela época. O Armando ficou muito engraçado, porque assim, o Armando não bebe, então eu nunca vi o Armando bêbado, né? E o Armando não usa droga, então eu nunca vi o Armando assim, alterado, né? Então, quando ele começou a voltar, tirar a sedação, mas ele tinha muito... como é que chama? Há muita alucinação, ele fala umas coisas fora da realidade, mas assim,
eu não sei como as pessoas viam. Como eu comentei, a gente sempre tentou levar as coisas pro lado da positividade e tudo. Mas quando a minha mãe veio e ele começou a recobrar a consciência e tal, mas ele fala umas coisas muito engraçadas. E assim, essa sala que o Armando tava, esse quarto, ele tinha um microfone que do lado de fora as enfermeiras conseguiam ouvir. Por exemplo, se ele estivesse sozinho na sala e tivesse engasgado, alguma coisa, elas ouviam. E da mesma forma que a gente estava lá dentro, elas ouviam o que a gente estava falando. E ele falava umas coisas engraçadas, e eu e minha mãe, a gente ria muito. Imagina, a pessoa no isolamento da UTI, era um paciente super grave, e ele falava umas coisas muito engraçadas. E eu e minha mãe, a gente ria, porque não tinha outra opção, assim, a gente estava num momento muito delicado, mas a gente ria, assim, porque não tinha outra opção pra gente das coisas que ele falava, assim. Então, foi engraçado, hoje a gente ri, então... foi muito engraçado. Agora voltando pro meu lado, pra minha perspectiva, aquela história de férias forçadas acabou. Porque era tubo no nariz, era tubo no braço, era tubo no pescoço. Na virilha. Incomoda muito. Eu me lembro quando eu estava começando a retornar deste sonho por causa dos remédios. Eu tomava muita bronca já ali porque eu tentava retirar os canos do nariz. Porque incomodava. Mas assim, o problema todo é assim... A ação começava, eu não estava consciente, porque eu estava sonhando com outra coisa. E aí de repente eu ouvi alguém falando, né, tipo, Armando, chamava meu nome, Armando, não põe a mão no tubo. Aí eu acordava, e aí tipo assim, caramba, não posso puxar esse tubo. E tipo assim, só que dava tipo 30 segundos e eu dormia de novo. Eu não conseguia me manter acordado. Com o tempo isso começou a aumentar, e aí quando eu acordava e encontrava a Luciane, eu falava, né, tipo, oh, você tá aqui, que legal, que não sei o que. Puf, dormi de novo. Aí dava não sei quanto tempo, sei lá, 5 minutos. Era toda vez que você acordava. Aí eu acordava, pra mim era outro dia. Luciane, você tá aqui, que bom. Era por isso que a gente ria, porque a gente ficava, era 2 horas no período da tarde e 2 horas no período da noite, que a gente podia ficar com ele, né? E aí eu tinha que fazer, ele fazia a festa e eu falava, oi meu amor, eu tô aqui, né? E era engraçado, porque tipo, em 2 horas ele fazia isso 10 vezes, 12 vezes, e assim, ele repetia sempre as mesmas coisas, e o engraçado foi que ele travou no inglês. Assim, quando eu fui pra UTI, assim, da última coisa que eu me lembro antes da UTI foi falar com a Lu ali, fala não, né? Me manifestar ali no corredor indo, e eu sabia que eu recebi a notícia que eu estava entubado, meu cérebro travou no inglês, porque eu fiquei com aquele medo, tipo assim, tá, e se não tiver, se ela não estiver por perto, porque não é horário de visita nem nada, eu não sabia onde eu tava, eu não sabia como é que as pessoas iam me entender. Eu falei, vou falar o meu inglês quebrado, mas eu vou falar inglês porque tem mais chances de englobar um número maior de pessoas que pode entender o que eu estou falando. Então, meu cérebro travou no inglês. Mesmo quando a mãe da Luciane já estava me visitando ali na UTI, ela falava comigo em português, eu entendia perfeitamente, mas eu respondia em inglês. Eu não conseguia responder em português. Aí a Lu pedia, olha, então, mas fala com a minha mãe em português. Eu não conseguia, eu respondia em inglês. Não sei se é um dispositivo de segurança do cérebro. Eu preciso ser compreendido pelas pessoas que estão cuidando de mim, pelas enfermeiras, sei lá. E aí eu travei no inglês por um tempo ali na UTI. Na UTI, né, nesse quarto que ele ficou isolado, ele tinha uma enfermeira dedicada pra ele, que trocava a cada 12 horas, né? E aí era engraçado que eu chegava, né, pra visita e ela vinha falar pra mim, né, o Armando passou bem, ele fez isso, a gente fez aquilo, explicava o que tinha acontecido, né, e falava que ele tava agitado, que tentava arrancar, porque ele tava sendo alimentado pela sonda, né, e ele tava entubado, nessa época ele já tinha tirado o tubo, mas ele ainda tava com a sonda.
E aí ela falava, né, que ele tentava arrancar e ela tinha que conversar com ele. E aí eu chegava pra falar com ele e ele reclamava da enfermeira, às vezes. Ai, porque ela é muito chata, fica brigando comigo. E, ai, que eu não gosto dessa daí não, que eu gosto da outra. E aí ele falava que eu não gostava da outra, mas era a mesma, entendeu? Que tipo, era a mesma, que ele gostava e não gostava, que ele achava que já tinha trocado, né? Mas foi assim, ele falou umas coisas muito engraçadas, na UTI. Outra coisa nesse momento é que eu fiquei sabendo que os meus olhos estavam com essa área branca completamente vermelhos. A gente, bom, depois conversando tudo, a gente acredita que naquela fase que eu estava com problema de respiração, eu devo ter feito muita força. E um dos sintomas da leucemia é o problema ou até mesmo a ausência de coagulação. Então provavelmente alguns vasinhos devem ter estourados no fundo do olho e sem coagulação decente, o meu olho ficou totalmente vermelho. A parte branca dos olhos, ela era toda vermelha, né? Não tirou foto não, né? Eu acho que não tirei. Mas enfim, a questão seria o seguinte, na UTI, quando eu comecei a acordar, eu não enxergava direito, mas eu não acredito que seja por causa disso. Eu acho que era por causa de que eles estavam passando muito creme, muito colírio. Então assim, constantemente eles aplicavam alguma coisa nos meus olhos para melhorar o estado dos meus olhos. Então eu não enxergava por causa do creme que eles botavam lá pro tratamento. Assim, foi um período muito difícil, mas assim, lógico, quando a minha mãe chegou aqui foi muito importante pra mim, né? Porque eu tava aguentando tudo isso sozinha e a partir do momento que minha mãe chegou, a gente dividia, né, as aflições e a gente combinou que a gente não ia chorar na frente dele, que a gente ia entrar pra fazer a visita, ia conversar com ele, ia animar ele o máximo possível e se a gente tivesse que ficar triste seria do momento que a gente precisasse da sala da UTI pra fora, né? Ou quando a gente fosse pra casa. Mas assim, nas 72 horas iniciais críticas, né? Do Armando na UTI, eu dormi os 3 dias naquele quarto dentro da UTI. As enfermeiras pediam pra eu ir pra casa, mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça. As 72 horas que ele precisa para se recuperar, eu tenho que estar aqui perto dele, mesmo que eu não possa estar do lado dele, as 72 horas eu vou estar no mesmo local que ele, eu vou estar aqui para o que ele precisar, mas aí assim que ele foi desentubado e foi melhorando, aí realmente eu ia só nos horários de visita, né, porque também não tinha sentido eu ficar ali dentro, sendo que eu não poderia ficar com ele. Então, assim, do momento que minha mãe chegou, a gente ia sempre ficar com ele nos horários de visita. E eu ia pra casa fazer as coisas, mas assim, o quarto que ele ficou isolado, ele tinha essa enfermeira dedicada, então eu tinha o telefone do quarto da UTI dele, ela tinha o meu telefone. Então, eu comecei a ir pra casa pra tentar dormir, né, assim... Tentava, né? Mas assim, as 72 horas que foi crítica para ele, eu fiquei no hospital direto. Porque eu acho que era mais importante, a enfermeira falou isso pra mim, que era mais importante pra mim do que pra ele, né? Porque pra ele não tava sabendo o que tava acontecendo, que ele tava sedado, tava entubado. Mas ela falou, eu sei que pra você é mais importante, acho que é por isso que eles deixaram também que eu ficar lá, né? Mas a gente sempre deu muito assim. É que a gente deu risada. O Armando vai contar algumas coisas que ele falou e não tinha como. Assim, eu fiquei pensando, as enfermeiras iam falar: esse povo latino é muito louco, né? A menina tá morrendo e elas estão dando risada, tipo, né? O que tá acontecendo? Mas foi muito. O Armando vai contar porque não tem como não rir. Assim, eu não tive e ele conta de novo, eu dou risada porque foi muito engraçado. Bom, eu não tenho a menor ideia do que me deram naquela UTI. Eu sei que eles me encheram de remédio. Dorgas. Pra me fazer, né? Pra me segurar vivo ali pra que eu pudesse me recuperar. Então, assim, eu tive
meu cérebro estava muito afetado por tudo isso. Eu tive muitas alucinações, eu tive muitos sonhos absurdos. E depois, quando eu comecei a passar mais tempo acordado, eu tinha assim alucinações, elas aconteciam na frente dos meus olhos, mas eu sabia que eram mentira, que era uma alucinação provocada pelos medicamentos. Em relação aos sonhos, se eu for contar todos, a gente vai ficar aqui uma eternidade. Mas basicamente, o que eu quero falar é o seguinte: a diferença entre um sonho normal, um sonho que eu tenho hoje, por exemplo, de um sonho naquela época, é a quantidade de detalhes. Um sonho normal, geralmente a gente tem uma visão muito limitada, a gente não se lembra de tudo e muita coisa não faz sentido. Lá no hospital, a quantidade de detalhes era muito absurda. Eu tinha consciência de 360 graus de onde eu estava. Era praticamente como se fosse possível enxergar em 360 graus. Era tão realista e absurdo que eu confundia muitas vezes realidade com essa ficção inventada pela minha cabeça. Por exemplo, o hospital, ele é grande. Ele é um hospital grande. Mas na minha cabeça ele era gigantesco. Na minha cabeça existia um Luas. O Luas é um veículo leve sobre trilhos que existe aqui na Irlanda. Na minha cabeça, não sei, inventou que tinha um transporte, que era um trenzinho, tá? Tipo um metrô, dentro do hospital. E que várias vezes eu fui levado de um ponto a outro do hospital dentro desse negócio. Não existe. Eu me encontrei com várias pessoas que eu não conheço. Eu comecei a ser levado para lugares onde pessoas faziam alguma coisa para me entreter, algum tipo de show, alguma coisa. E aí, tipo, teve uma hora que eu acordei e perguntei para Luciane, você assinou o contrato do tratamento alternativo? Porque ele já começou. Eu falei, tratamento alternativo? Não, ninguém veio falar comigo. Quem veio falar com você? Não, já começou, o médico já começou, ele veio aqui conversar comigo. Eu queria saber se você assinou alguma coisa. Eu falei, não assinei nada. Daí ele falava, contava os detalhes e tal, o que tinha acontecido, que tinha levado ele pra cá, levado ele pra lá. E ele falava e eu olhava pra minha mãe, né? Tipo, a gente se olhava e deixava ele, né, contar a história dele e ir ainda, né? Deixa o louco, né? Contar a história dele. Eu tive muitos sonhos que se repetiam várias vezes com pequenas modificações. Mas assim, eu não achei ruim, assim, apesar da parte absurda, eu não achei ruim, porque assim, todos os meus sonhos, eles, de certa forma, eles me motivaram a vencer tudo aquilo, sabe? Eu tive sonhos muito positivos, eu encontrava pessoas que eu nunca vi na vida, e todas elas falavam que acreditavam em mim, que sabia que eu tinha muita coisa pra fazer, e que ali não era o fim. Teve uma outra história engraçada também, era assim, como a Lua já explicou, eu tava meio que dentro de um aquário, então eu consegui enxergar o corredor e eu vi 2 policiais passando, porque aqui na Irlanda os policiais são chamados de Garda, né? E aí quando a Luciana apareceu, a Garda ainda estava lá, e aí eu comecei a falar com a Luciana assim, né, tipo, o que eles estão fazendo aqui? Eu já falei pra eles, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu não sei o que ele ligou quando ele viu o policial ali, não sei, veio na cabeça dele que o policial poderia estar ali interrogando, sabe, assim, perguntando se ele viu alguma coisa. Daí ele falou assim, não, eu já falei com o policial, já falei com a Garda, falei pra eles que eu não sei de nada. Fala pra eles irem embora, sabe? Tipo, ai, não sei o que eles estão fazendo aqui ainda, já falei que eu não sei de nada. E aí, tipo, ele fala, eu acho que ele já tinha começado a falar em português nessa fase, assim, ele não tava falando mais inglês. Mas a enfermeira não entendia, né? Daí ele falou, eu já falei, ele bravo, tipo, eu já falei pra eles que eu não sei de nada, fala pra eles irem embora. Porque eu já falei, né? Que eu não sei, que eu não vi nada, que eu não sei de nada. Mas foi engraçado.
Ainda na UTI, quando eu comecei a ter um pouquinho mais de consciência, apesar de ainda enxergar muita coisa absurda, eu tava tentando ser o mais gentil possível com as enfermeiras. Porque é aquela coisa, né? Por mais profissional que uma pessoa seja, é mais fácil ela fazer o trabalho dela com alguém que respeita o trabalho dela, que ela deixa ela feliz, ou com alguém que só dá problema, né? Então assim, eu sei, eu dei muita dor de cabeça, eu ficava tentando arrancar os tubos, mas sério, eu não estava consciente disso. E eu só acordava pra bronca. Mas aí eu tentava decorar o nome da enfermeira, as enfermeiras elas falavam assim, não precisa decorar meu nome. Tipo, eu tentava e... Teve só uma enfermeira ali que eu peguei bronca mesmo, que eu me lembro, tá? O resto eu não me lembro. Mas eu tentei ser o mais gentil possível com as enfermeiras. Outra coisa que eu percebi ali na UTI é que eu estava extremamente fraco. Mas assim, não era a mesma fraqueza do início. No início, eu sentia uma fraqueza geral, eu sentia muito sono, mas eu era capaz de andar, eu era capaz de fazer coisas. Quando eu acordei na UTI, eu estava completamente fraco. Eu não era capaz de segurar um copo d'água. Eu não era capaz de me levantar as costas da cama e me ficar sentado. Eu não era capaz de fazer nada. Aquilo me assustou bastante. Porque assim, quando eu entrei nesse tratamento, na minha inocência, vamos dizer assim, eu imaginei assim, eu vou pegar a minha boa saúde e vou colocar à prova contra os resultados, contra os efeitos negativos da quimioterapia ou até mesmo do próprio câncer. E eu sabia que, tipo, eu sempre tive uma boa saúde, então assim, beleza, isso daí eu vou conseguir fazer de boa. Mas, de repente, eu percebi ali, já notei e falei, caramba, tipo, cadê minha força básica? Eu não conseguia nada, eu não conseguia segurar nada. Outra coisa que também aconteceu ali na UTI é que, não me pergunte como, talvez também por causa dos remédios, eu perdi meio que a minha consciência em relação ao meu rosto. Óbvio, eu me lembrava do meu rosto, mas eu não conseguia mais associar o tato ao meu rosto. E eu pedi para uma enfermeira levar um espelho. E teve até um dia que ela arrumou um espelho, era um espelhinho pequenininho. Ela deu o espelho na minha mão, né, e falou assim, toma cuidado. Aí eu peguei o espelho e imediatamente eu falei para ela, tira esse espelho da minha mão. Eu não tenho forças para segurar isso por muito tempo. Ela tirou o espelho da minha mão, aí ela colocou aquelas mesinhas de cama de hospital, né? E aí, tipo, ela botou a mesinha bem na minha frente, e aí ela botou o espelho, tinha um pezinho pra ficar em pé, botou o espelho na minha frente. E aí eu conseguia me enxergar, e com uma das mãos, porque se eu não me engano, a outra mão eu não conseguia mexer direito, porque tinha muito cano, muita coisa, mas a outra mão tava mais livre. E aí, tipo, eu conseguia tocar o meu rosto e olhar ao mesmo tempo, e tipo, olha, vou te falar, foi uma sensação muito boa. Pra você ver como é que uma doença consegue te deixar detonado, né? E aí com uma coisa tão simples, tipo, ver um espelho e conseguir tocar o próprio rosto, te traz uma alegria inexplicável. É muito normal quando uma pessoa passa bastante tempo na UTI que ela tenha a perda muscular, né? Pelo fato da pessoa ficar deitada o tempo todo. Já normalmente ocorre a perda dos músculos, da força muscular. Mas no caso do Armando ainda foi um pouquinho além, né? O Armando teve neuropatia que afetou os nervos, principalmente dos membros inferiores, né? E no caso dos braços, dos superiores, mas foi basicamente do joelho para baixo e do cotovelo, né, até os dedos. E isso foi causado por um dos medicamentos da quimioterapia. Esse medicamento, como o Armando estava inconsciente quando ele continuou tomando a quimioterapia, a gente não teve um aviso que estava causando esse dano nos nervos. Porque se ele tivesse acordado, se ele tivesse fazendo consciente, aos poucos ele sentiria a perda, né, dos nervos, né, do tato. E aí, formigava. que seria o formigamento. Mas como ele estava inconsciente,
ele não tinha como falar e a gente não sabia, né, que ele tava com esse problema. Então, quando ele começou a voltar e ele tentava ele fechar a mão para segurar qualquer coisa, ele não tinha força muscular. Então, foi que aí que o médico percebeu que ele tava com esse problema da neuropatia. A droga, né, o medicamento que causa a neuropatia foi retirado do protocolo de quimioterapia, ele não tomou mais a partir daquele momento, mas o dano já tinha acontecido e foi agravado por ele ter ficado bastante tempo na UTI. Então, além da perda muscular, que normalmente acontece, ele teve esse problema com a neuropatia. Então, por isso que eu acho que ele teve esse problema de ele mexer no rosto, ele não sentir, né? Porque ele tinha esse problema da falta de tato, né? De estar formigando o tempo inteiro. Então, aconteceu esse problema enquanto ele estava inconsciente. Eu demorei um pouquinho para perceber que eu não estava comendo nada e nem bebendo nada. Bom, acho que isso é normal de UTI, não tenho certeza. Mas aí eu comecei a querer... a comida até que não estava me fazendo falta, mas eu estava sentindo falta de beber. Eu queria sentir líquido descendo pela minha garganta. Tava com bastante sede. E misturando isso com as minhas alucinações e etc e tal, não sei da onde eu tirei a ideia de que eu deveria beber Sprite. Ele pedia água, daí a gente falava assim, não, mas você não pode beber, não pode beber água, né? Explicava. Elas botavam tipo um pouquinho no lábio dele, né, pra ele dar aquela umedecida, mas ele falava assim, não, eu quero água, a gente tinha que explicar, né, que não podia. Então ele veio com a brilhante ideia, não posso beber água, mas eu posso beber Sprite. Olha, não sei de onde me veio essa ideia absurda, mas Sprite vem do limão. A acidez do limão poderia recarregar minhas baterias. Não me pergunte como nem porquê. Uma enfermeira me fez um favor. Ela me arrumou um pouco de água gelada. Não sei por que gelada, mas ela me arrumou água gelada. E ela falou que eu poderia bochechar. A água, eu não poderia beber. Ela me fez prometer que eu não beberia aquela água. Até porque não era água assim, pra beber, né? Sei. Era aquela água... Era meio tipo pra... que eles usavam pra limpeza, né? Não, acho que não era água. Pra fazer limpeza bucal, né? Mas enfim, ela me arrumou um copo, ela falou, eu poderia molhar a boca por dentro, mas eu deveria depois devolver a água. Óbvio, eu não traí a confiança dela, eu fiz direitinho. E assim, eu botei aquele copo, né, botei na boca, fiz os movimentos, senti aquele líquido, né, sabe, pelo meio da língua, pelo meio dos dentes, e depois eu devolvia pro copo e eu dava risada. Era o acontecimento do dia, era a alegria dele, era pegar a água, então um pouquinho de água, daí ficava ali com aquela água na boca e ficava e cuspia. Aí depois de um tempo pedia de novo. Ela me perguntou por que eu tava rindo. E tipo assim, eu falei pra ela, olha a minha situação. Era a minha diversão do dia. Era o acontecimento do dia, era bochecho com água gelada. Sim. Então, pois a bateria da câmera acabou, né? Coisa de principiante, mas tudo bem, vamos continuar onde a gente parou. Eu tava me lembrando, uma vez da UTI ainda, eles tentaram me alimentar de uma forma não convencional. Eu tinha um caninho, um catéter, né? Que estava conectado acredito que ao meu estômago. Sonda. É uma sonda, conectado no meu estômago. E aí a enfermeira apareceu com um tubo, uma seringa, sem agulha, com uma massa marrom, uma massa estranha, não tinha uma boa aparência. E ela disse que aquilo era um alimento que eu poderia digerir, né? Aí ela pegou, conectou nessa sonda e ela começou a pressionar a seringa. E aí, tipo, foi uma sensação muito estranha, porque eu tava com o estômago vazio há muito tempo. E
de repente, do nada, tipo, minha barriga começou a encher. Literalmente, era visível. Eu conseguia ver minha barriga levemente, assim, aumentar de tamanho. Até comentei com a enfermeira, falando, isso é normal, isso não se preocupe. Mas não deu muito certo. Eu comecei a me sentir enjoado. Eu cheguei a vomitar um pouco. Isso que eu nem engoli, mas, né, tava no meu estômago. E aí ela começou a fazer o processo inverso. Ela começou a puxar. Ela começou a retirar o que tava no meu estômago. Aí também aquela sensação estranha de ver a barriga murchando em tempo real. A única parte assim é que ela conseguiu tirar quase tudo. Eu sei que ela não tirou tudo porque, mais uma vez, eu tava com o intestino totalmente vazio por causa daqueles vários dias sem comer. E eu conseguia sentir que tinha alguma coisa caminhando até a saída. É uma sensação, assim, muito bizarra. No escorregadorzinho. Vai indo assim, sabe? Lógico, não tinha a precisão de saber aonde ele tava, mas eu sabia que tinha alguma coisa. E eu confirmei, porque depois, né, obviamente, ele saiu. Eu acho que eles estavam tentando fazer um teste pra ver a aceitação dele, né? Acho que eles estavam querendo tirar a sonda de alimentação pra ver como é que seu processo digestivo tava né, funcionando, se tava funcionando ou não. Mas o Armando ficou com essa sonda de alimentação até por um bom tempo, até depois que ele saiu da UTI, né? Mas essa história foi engraçada dele falar que sentiu, né, o processo todo da digestão no intestino, né? Até... Depois de uns 9 dias, acredito eu, pelo que me contaram, porque eu não consegui, né? 9 longos dias. 9 dias. O meu médico havia me liberado pra voltar lá pra parte de hematologia. Eu confundo com a palavra em inglês, hematology. Então, eu podia voltar pra lá. Eu estava muito feliz, porque eu sabia que o fato de eu estar saindo da UTI, eu estava melhor. Já não tinha um risco de morte, né? Aquela coisa iminente, né? E ao mesmo tempo eu estava sonhando, tipo, eu vou poder comer e beber. Não foi tão fácil, mas a gente já vai nessa parte. Eu lembro também que eu ganhei um upgrade no hospital, que eles me emprestaram uma cama muito high-tech. A cama tinha... É que eu tava muito fraco, né? Eu precisava disso, obviamente. Mas a cama tinha controle remoto que levantava, subia, fazia um monte de coisa. Na verdade, o Armando, enquanto ele estava na UTI, ele teve que fazer hemodiálise, né? E ele tinha nas pernas como se fossem umas bombas de ar, né? Como se fosse uma coisa acolchoada, assim, para continuar a circulação nas pernas, né? Então aquilo inflava, né? Como se fosse para ajudar na circulação. E aí, quando ele saiu da UTI voltou para a ala de hematologia, ele precisava que os pés ficassem elevados por um tempo maior, né? E até porque ele estava com esse problema dele não conseguir sentar ou segurar as coisas, então a cama que subia, né? Tinha vários níveis, né, de subir e descer, tanto de cima para baixo quanto da altura, quanto a posição da cabeça, dos pés. Então eles acharam que o Armando precisava dessa cama um pouquinho mais tecnológica. Mas aquelas alucinações, eu tava sonhando menos daquela maneira super detalhada, mas eu ainda tinha algumas alucinações enquanto eu estava acordado. Eu vou dar um exemplo bem básico, tá? Eu me lembro muito bem, porque assim, eu estava já fora da UTI. Eu estava cansado, eu queria descansar, mas sabe quando o cérebro não para? E aí, tipo, imagina só, você tá alterado por causa de um monte de medicamento, seu cérebro tá agindo de uma forma diferente, ele tem acesso às suas memórias, então ele começa a criar coisas absurdas. Por exemplo, eu me lembro muito bem de ter olhado para uma janela, e aí eu vi na minha alucinação acordado um mouse de computador passando como se fosse uma tela, né? E acessando um menu onde tinha opções para comprar games retrô, sabe, dos anos 90, tipo Phantom System, Turbo Game, essas coisas. E aí eu lembro que eu pensei assim, eu tô cansado, eu não quero comprar um videogame
velho agora, tipo, eu tava muito cansado. O Armando também tava com um pouco de problema com a memória curta. Verdade. E algumas coisas assim ele esquecia de questão de meia hora, 1 hora, 15 minutos. E aí ele um dia eu cheguei no quarto e daí ele veio contar. Falando, a gente tinha TV no quarto, né, com alguns canais, e aí ele veio falar do Big Bang Theory. Você sabia que a Penny tinha casado com o Sheldon, alguma coisa assim? E ele falou como se fosse uma verdade absoluta. Ele contou um episódio. Inteiro. Ele contou um episódio e foi muito engraçado, tanto que eu fiquei em dúvida, porque eu não assistia todos os episódios do Big Bang Theory e eu fui procurar na internet pra ver se tinha esse episódio da Penny casando com o Sheldon. Então, vamos lá. Por um acaso, existe algum episódio do Big Bang Theory que é tipo uma viagem no tempo, é como se fosse o futuro, tá? A Penny se casa com o Sheldon e aí tipo tem passagens do tempo, do passado, do futuro e de um futuro mais além. Inclusive tem um momento que a Penny aparece tipo com o cabelo todo raspado assim em volta, só com o cabelo assim em cima. Eu não sei, eu nunca vi esse capítulo fora do hospital. Eu queria saber como é que assiste esse capítulo. E ele misturava, né? Por exemplo, ele tava assistindo uma série e aí... Às vezes eu trocava de canal e não lembrava. Trocava de canal e aí ele achava que tava continuando a mesma série. Daí ele falava assim, você sabia que tal série teve um crossover com a outra série? Mas não é, ele tinha mudado de canal e tava assistindo a outra série, só que ele achava que era a continuação da outra série. Era aquele, como é que era aquele Hawaii Five-O, né? Que você assistia bastante. Assistia muito. E era outro CSI, né? Tinha CSI. E eu também tava assistindo muito Nickelodeon, então tinha aqueles seriadinhos Nickelodeon. E, meu Deus do céu, como eles gritam naqueles seriados. Pelo menos naquela época eu falava, nossa, como eles não param de gritar. E era engraçado. Mas esse do Big Bang Theory foi engraçado porque ele contou o episódio inteiro. E aí eu fui na internet procurar e não achei nenhuma referência da Penny e tudo que ele contou. Então se você viu esse episódio, manda um link de um trailer pra gente, manda alguma coisa que a gente quer reassistir esse episódio. Eu não sei não.